E você... Olá a todos e todas, saúdo-vos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início então a mais uma live da gente nesse ciclo de diálogos e debates e reflexões que estamos fazendo pela Faculdade Refidim. Nós estamos então hoje dando início a mais um diálogo. Ontem o professor Fernando conversou com o pastor Eli Borges sobre missiologia, a da igreja em contexto de pandemia e muito mais. E hoje nós vamos fazer uma conversa relacionada à pregação. Vamos hoje falar sobre pregação relevante. Então, uma conversa muito mais do campo da teologia prática, do campo da homilética, né? E também de uma teologia pastoral, porque afinal de contas a pregação é um dos ofícios fundamentais de quem exerce o ministério pastoral, tá? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A dinâmica é a mesma. Nós vamos conversar. Temos aqui dois parceiros de caminhada, duas pessoas que nutrem um especial carinho, né, e afeto. A gente estudou juntos. Aqui está a velha guarda da Refidim, dos estudantes, né? Eu e o Nathanael fizemos parte da primeira turma e o Kleber da segunda, que se formou ali pelo MEC. Então, enfim, a gente já está mais ou menos uns 8 anos caminhando juntos, pensando, discutindo, volta e meia se cruzando para pregar, para servir, enfim. Então, é um prazer grande ter esses dois amigos aqui hoje para conversar. E acho que vocês estão nos acompanhando, vocês terão a oportunidade de fazer questões, tá? Como sempre, vocês façam questões, a gente vai tentar responder as que for possível, né? As que estiverem aí dentro da nossa habilidade e competência. E as que não, a gente vai deixar para vocês responderem, né? Procurarem as respostas em outros lugares, tá? Mas gostaríamos que vocês pudessem participar conosco e pudessem, durante esse tempo aí, interagir conosco. Gente, estou com o Nathanael Amaral e o Kleber. Já falei um pouco. São amigos de faculdade, a gente se formou juntos. Aqui somos os três, assim, os mosqueteiros da Refidim. A gente está há 8 anos circulando por ali. Mas gostaria que vocês se apresentassem um pouco, né? Falassem um pouco de quem vocês são, né? Contassem um pouco também de vossa trajetória acadêmica e também um pouco de vossa trajetória aí com a pregação e tal, para depois então nós começarmos o nosso papo. Quer começar, Nath? Posso começar. Bom, paz do Senhor a todos os nossos amados que estão nos vendo nesse momento, né? Eu e o Kleber estamos num projeto áudio, aí agora em áudio, então é um pouco estranho a gente estar na câmera agora, né? Mas, bom, vamos lá. Bom, como tu já adiantasse, né, Orlando, eu fiz teologia, o bacharelado ali na Faculdade Refidim, ou aqui na Faculdade Refidim, né? A gente entrou na primeira turma ainda autorizado, né, o curso autorizado, participamos de todo o processo de reconhecimento, né, bastante prazeroso, então nos formamos ali no bacharelado em teologia, e algum tempo depois eu entrei no mestrado na FABAPAR aqui de Curitiba, estou lutando para concluir o mestrado, né, faço, né, a minha linha de pesquisa é teologia pastoral, tenho trabalhado o tema a respeito do pastoreio de jovens, né, no meio evangélico, então estamos nesse meio e pregando, né, normalmente para jovens, né, aqui na cidade de Joinville, né, faço parte da igreja da Assembleia de Deus, agora estou congregando ali com o pastor Esdras, né, que eu sei já participou aqui de uma live aqui, né, em tempos passados, aqui dias passados, então basicamente é isso, né? Não chegamos aí ao ápice da carreira como você aí, né? Esse desenvolvimento todo, mas estamos lutando aí no labor teológico. Muito bem, então. Não chegou ao ápice da carreira. Cara, se tu ainda não chegou ao ápice da carreira, quem mais vai chegar, né, meu camarada? O Nathanael é muito humilde, cara. Pois é, não, é a humildade em pessoa, Nathanael, né? É verdade, né, cara? Então tá, gente. E aí, Kleber? Paz do Senhor a todos, eu sou o Kleber,
tenho 31 anos, né? A gente, como diz o Orlando, também estudamos na Faculdade de Refidim. Na verdade, toda a minha formação teológica passa pela Faculdade de Refidim, desde do curso básico, médio, né? O avançado em teologia. E aí, então, a gente cursou ali em 2013, se não falha a memória, na segunda turma, como disse o Orlando, o bacharel em teologia. E aí a minha vida com a pregação começa desde 2010, mais ou menos, onde a gente começa a pregar também para jovens, para adolescentes, né? E desde que eu estive na Assembleia de Deus até o ano passado, né? Eu estava pregando muito constantemente, justamente para jovens, para o público jovem e adolescente. Aí agora esse ano a gente mudamos para a Igreja Sena, onde eu também ali exerço a função de professor de teologia, mas também estou pregando de vez em quando ali, sempre envolvido com a obra de Deus, com o ensino, com a pregação, porque é algo que queima no nosso coração. Isso aí. Legal, legal, legal. É muito interessante a gente hoje voltar a se encontrar um pouco agora nesse pós-faculdade, né? Que de alguma forma se trabalhou um pouco temas muito similares. Eu me lembro que o Natanael, na graduação em teologia, fez a sua pesquisa sobre pregação pentecostal. Eu fiz a minha pesquisa sobre homilética ou narratividade homilética. E me lembro que o Kleber pesquisou alguma coisa voltada à juventude assembleana, alguma coisa assim parecida, ou salvação, soteriologia, alguma coisa assim, né, Kleber? Na verdade, eu falei sobre a missiologia assembleiana. Foi o meu tema de pesquisa, conclusão. Aí, nessa questão da missiologia assembleiana, a gente tratou sobre diversos aspectos da teologia pentecostal e também um deles, claro, é a questão da pregação, né? Onde a gente enfatizou ali a questão da pregação. Foi uma pesquisa bem legal, foi algo foi um deleite escrever sobre esse tema, falar sobre a teologia pentecostal, a missiologia, foi algo muito bom. Exato, bem isso, bem isso. E, gente, então eu vou já de início adiantar aqui a primeira questão, né, para organizar e encaminhar aqui o nosso debate, né? Quando a gente vai pensar em pregação, geralmente a gente tem o grande desafio de inicialmente conceituar o que ela é, né? O que ela é, qual é a sua natureza. Eu, pelo menos na disciplina de homilética, eu procuro sempre trabalhar inicialmente os fundamentos bíblicos teológicos da pregação, né? Eu acho que para nós começarmos a nossa conversa, podemos ir por ali, né? Em tentar como vocês entendem, né, o que é a própria pregação, por que a igreja prega, né? E quais são os fundamentos bíblicos e teológicos para que a gente acredite ou exerça o ministério da pregação, né? Gostaria que vocês pudessem pensar um pouco mais, nos falar um pouco sobre isso, até porque entendo que para a gente pensar posteriormente a relevância dessa pregação ou que caminhos nós construímos para ter uma pregação relevante, vale muito a gente compreender quais são os fundamentos bíblicos teológicos que orientam a nossa prática da pregação, né? Então, gostaria que vocês pudéssemos, nesse primeiro momento, conversar um pouco mais sobre isso, né? O que é pregação, por que a igreja prega, do ponto de vista teológico, né? E quais são os fundamentos dessa pregação. Bom, Orlando, eu gostaria de começar, né? E se eu pudesse resumir aqui a minha fala a respeito da pregação, em rápidas palavras, a gente pode definir pregação como a questão de anunciar a mensagem, né, que nós extraímos das Escrituras. E a pregação, ela tem basicamente dois propósitos em si. Que é o primeiro é proclamar o reino de Deus, né, proclamar a glória de Deus, mais especificamente, e também
a edificação daqueles que estão ouvindo, né? Pregação é a transmissão da mensagem do reino de Deus, né, que visa a edificação do próximo, a edificação do outro, a edificação do corpo de Cristo. E respondendo diretamente à pergunta por que a igreja prega porque ela é chamada para pregar. Né? O chamado essencial da igreja é para a pregação. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é um verbo imperativo. Jesus não está dando meramente uma instrução. Jesus está nos deixando um mandamento, né? Uma ordenança, para que a gente venha a pregar e anunciar esse evangelho do reino de Deus. Então, a pregação faz parte, é a responsabilidade da igreja. É inerente ao caminho do discipulado. O pastor Martyn Lloyd-Jones, no livro Pregação em Pregadores, ele fala que a tarefa primordial da igreja é pregar a palavra de Deus. Então, e obviamente a gente está falando aqui, nós vamos tratar aqui nessa discussão sobre a pregação formal, sobre a pregação no púlpito, vamos discutir alguns detalhes acerca disso, mas eu não poderia deixar de falar e de mencionar aqui essa responsabilidade que nós, discípulos de Jesus, nós temos, que é pregar a palavra, né? Paulo fala lá em Romanos que como crerão se não há quem pregue? Ainda em Romanos ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, veja a importância de nós pregarmos. A fé é gerada no coração das pessoas através da pregação da palavra, através da anunciação do evangelho. Então, a gente, partindo dessa premissa do apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente analisando o mundo e vendo um mundo que não tem fé, um mundo com ausência de fé, nós podemos sugerir que talvez seja a inoperância da igreja no fato de pregar a palavra e disseminar a palavra. Então, nós precisamos, como discípulos de Jesus, como eu disse, assumir essa responsabilidade e pregar. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, por que a igreja prega? Porque ela é chamada para pregar, anunciar esse reino que já se faz presente, né? E anunciar que Jesus, ele é o Cristo, é o Senhor, como a gente vai tratar mais para frente aqui sobre algumas questões que não podem faltar no pregador, né? Essa ênfase da mensagem do pregador tem que ser Cristo e apontar para Cristo e apontar para Deus como centro de todas as coisas. Show. Natanel. Bem, vamos, só para complementar a fala do Kleber, né, sem ser repetitivo, assim, né, esse livro que ele citou do Martyn Lloyd-Jones, eu acho que é basilar e fundamental, né, para o pregador. Ele fala dessa primazia, e mais do que isso, ele põe que a pregação, a tarefa, o fazer da pregação, ele não tem substitutos, né, não existe uma outra coisa, uma outra função, uma outra ação que pode preencher o papel que a pregação exerce na vida da igreja e da humanidade como um todo, né? Nós temos a instrução de Paulo a Timóteo, né, instando Timóteo a pregar a tempo e fora de tempo, ou seja, prega todo o tempo, né, falando que toda a escritura ela é apropriada, né, para a edificação da igreja. Então, a tarefa da pregação ela tem essa primazia e esse lado fundamental exatamente por esse papel indispensável dela, né? Quando nós vamos ver, por exemplo, Jesus, né, nos evangelhos, e de modo muito especial em João, né, que fala dos milagres como sinais, a gente vai ver que os milagres eles não eram um fim em si mesmo, né? Eles sempre promoviam ou provocavam uma pregação, um ensino de Jesus, né? Os sinais de João visavam isso, né? Nós vamos ver isso também nos capítulo 2 e 3, né, de Atos dos Apóstolos, né, a cura do paralítico na Porta Formosa do templo, né, e esse você mencionou aí a minha pesquisa de conclusão de curso, né, e exatamente toma essas pregações de Atos como paradigmas, né, para a pregação pentecostal, e nós vamos ver que aquele ato também leva à pregação de Pedro naquele momento, né. Então nós vemos essa proeminência
da pregação, né? E o Lloyd Jones também nesse livro ele vai tratar dessa questão da pregação como aquela que identifica o real problema, né, do homem, da humanidade, né? Ela vai na fonte e ela é a única capaz de tratar isso, né? Então ela desnuda o homem em si mesmo, né, a humanidade na sua realidade nua e crua a partir da Bíblia, né? O Barth vai dizer isso, né? Que a pregação é Deus falando, né? E ele se vale do homem como instrumento da forma como ele quer, mas em última instância a pregação é Deus falando à sua igreja, né? A pregação bíblica é real, a verdadeira pregação ela é isso, né? Então ela desnuda esse homem, traz o real problema, né? Que é o pecado, que é essa falha na relação do homem com Deus, né, e traz naturalmente então a proposta de esperança, né, e de solução. Então a pregação, e essa é a necessidade, né, a pregação ela tem esse papel e a necessidade da igreja pregar, e o porquê da igreja pregar é exatamente por isso, né, exatamente para cumprir esse papel e edificar e trazer essa realidade, né, que muitas vezes nos falta, e que não há substituto, né? A pregação ela é primaz, né? E isso talvez nós aqui jovens pregadores, né? Eu menos jovem de todos, mas talvez a gente advogando em causa própria, mas na verdade quando nós vamos para as escrituras, para a história da igreja, nós vemos a primazia da pregação, e quando a pregação parece que nos momentos que perde essa primazia ou esse lugar central, a gente também vê consequências não tão boas, não tão agradáveis na história da igreja. E é interessante, complementando isso que vocês estão trazendo agora, que tem a ver com o lance de nós pensarmos a partir a tradição luterana tem uma discussão que eu acho muito interessante, por exemplo, a partir do teólogo Nelson Kirst, que tem um manualzinho que é Fundamentos de Homilética, né? Ele apresenta algumas questões muito interessantes. Ele diz assim, o primeiro fundamento para a gente considerar né, a necessidade ou então a motivação da igreja a pregar é exatamente porque Deus fala. Porque a fé, a relação com Deus, ela se estabelece na dinâmica comunicativa, né? Deus fala para a humanidade, quiser aceitar, ouvir, compreender, nutrir a nossa experiência de fé. Então, o primeiro momento que funda a dinâmica litúrgica da igreja, e especificamente a dinâmica da pregação da igreja, é porque nós temos uma espiritualidade que caminhamos ou cremos num Deus que fala, né? E a pregação vai ser nada mais, nada menos esse exercício de poder ouvi-lo falar, né? E aí eu acho que a gente já entra num aspecto interessante e que é primordial para o tempo, que é o fato de que se Deus fala, e porque Deus fala é que nós temos a condição de pregar, significa que a igreja só deveria falar, né? Só deveria pregar aquilo que Deus falou. Né? E isso, de alguma forma, já dá base norteadora e orientadora, né, do que é a nossa... de qual é o conteúdo da pregação da igreja. A igreja não prega apenas porque ela tem vontade de pregar. Né? A igreja não prega apenas porque ela acha legal pregar. A gente não prega simplesmente porque isso é bacana. Mas exatamente o que é. A gente se relaciona com Deus que fala, com Deus que se comunica, pela escritura, pela história, pela própria natureza, pelo universo, enfim, Deus se comunica. E porque Ele se comunica, a gente faz esse exercício de tornar cada vez mais inteligível a todos aquilo que Ele nos comunicou, vem nos comunicando e cotidianamente ou futuramente vai nos comunicar, né? Então, isso eu adoro muito essa discussão, porque o que a gente encontra, então, é um modo de compreender que não podemos pregar qualquer coisa, né? Não podemos usar qualquer
conteúdo para ser pregado. Devemos apenas pregar aquilo que Deus já falou, né? E eu acho que aí a gente já começa a pensar um pouco nesses fundamentos. E aí eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco mais também disso. Além desses, quais são outros fundamentos que a gente encontra, por exemplo, na tradição veterotestamentária e a tradição neotestamentária, que dão uma certa, um certo encaminhamento, né, do fundamento da pregação da igreja. Não consegui ouvir a tua pergunta. Isso é meio replicado. Agora melhorou. Isso. Estão conseguindo me ouvir? Está me ouvindo, Nathan? Agora sim. Agora Nathanael, tu tá com o som desligado. Sim, sim. Não, agora a tua pergunta saiu meio picotada aqui para nós, Orlando. Cortada, tá. Eu vou repetir, sem problema. A minha pergunta é, além disso que eu acabei de sinalizar, do pensamento do Nelson Kirsten sobre essa ideia de que a igreja prega porque Deus fala, então isso automaticamente produz um fundamento, um dos fundamentos da pregação da igreja, ou seja, a igreja só deve pregar aquilo que Deus falou, ou que Deus vem falando. Além desse fundamento, numa leitura veterotestamentária e neotestamentária, quais são os outros fundamentos que a gente pode se apegar para afirmar a necessidade da pregação da igreja ou a legitimidade da pregação da igreja? Quer começar, Nath? Pode começar, Kleber. Então, falando necessariamente do Antigo Testamento, né, existe esse convite, né, do Deus de Israel para que o seu povo, para que o povo que testemunha acerca dele, né, venha falar acerca dele, venha testemunhar acerca dele através do seu testemunho em si, né? Então, Israel é chamado para isso. Israel vai falhar na sua missão em diversas vezes. Você vê isso na história. Você vê diversos momentos na história Israel tropeçando nesse sentido de comunicar a Deus. Então, nos parece que Deus ele convida o seu povo, chama o seu povo para essa missão, né, de propagação e de anunciação acerca de quem ele é, né? E no Novo Testamento você vê constantemente, né, a igreja sendo chamada e convocada para essa missão de anunciação. Você vê em Atos a igreja pregando, você vê Paulo anunciando, você vê os demais discípulos engajados nessa missão de anunciação, as cartas pastorais, você vê as epístolas gerais, diversas instruções acerca dessa responsabilidade que a igreja carrega, né, de pregação. Se eu entendi a tua pergunta, essa mais ou menos seria a minha resposta. Quer falar, Nath? Nossa, será que o Orlando caiu agora? Não sei, cara. Deu problema de som? Tu que tá meio travado aqui para nós. Agora normalizou. Tá ouvindo a gente aí, Orlando? Então, eu não estou ouvindo o Kleber. Não, eu estou ouvindo ele aqui. Eu falei aqui. Então vai, Nata, vai. Podemos ir, Orlando? Como é que tá aí? Gente, então, enquanto vocês estão falando, deixa eu verificar aqui um detalhe no meu, tá? Pode continuar. Beleza. Bom, então, só para
não, né, para continuar essa fala do Kleber aí, uma dos fatos, né, ou das narrativas que mais me chama a atenção é no início de Atos, quando Pedro e João eles estão presos, né, por terem curado e pregado ali, eles são questionados, e é feita aquela proposta, né, vocês vão ser libertados, tão somente não falem mais, né, não preguem mais essa nova doutrina que vocês estão propagando aí. Então, isso me parece que é uma tarefa inerente da igreja, exatamente nesse ponto. E a resposta deles era: olha, vocês, né, podem tomar a atitude que for, mas o que nós temos ouvido, o que nós temos visto e que nós temos ouvido, nós não podemos deixar de falar, né? Então, esse é o fundamento básico da propagação e da pregação, né? Porque não é uma opção, né? Aquilo que nós ouvimos, que nós experienciamos na nossa vida, não existe a possibilidade de não propagar isso, de não levar isso adiante, né? Seja aqueles que têm o chamado especial, né, para uma pregação pública, para esse ofício da pregação para a comunidade de fé, seja na vida do cristão, né, que tem essa tarefa também de pregar, né, porque o evangelho propõe isso. O evangelho é esse totalmente outro, essa realidade totalmente distinta de tudo que nós temos aqui, quanto realidade de outra, né, das ciências e, enfim, de todas as possibilidades que se tem. O evangelho traz esse outro norte, essa outra âncora, essa outra base, que não permite, não possibilita que nós nos calemos diante disso, que nós estamos experimentando, né? Uhum. Uhum. Certo, certo. Não, interessante isso que vocês colocam. Eu acho que a gente começa então aí a delimitar um pouco desses fundamentos, né, da pregação e que ao meu ver eles são importantes porque é muito comum, né, que às vezes a gente tenha uma galera e bem intencionada, irmãos generosos, irmãos que têm uma honestidade no seu ministério, no que estão fazendo, mas que acabam não compreendendo esses aspectos centrais, né, do exercício da pregação, que quando eles bem compreendidos, eles dão as devidas delimitações para todo o nosso trabalho enquanto pregadores, para todo o nosso trabalho enquanto pregadoras e tal. E aí vocês tocaram num aspecto que eu achei interessante. Até agora nós falamos da pregação como ofício da igreja, a igreja como uma comunidade pregadora, né? Ela em si mesma, ela é um corpo que anuncia uma mensagem, que proclama uma mensagem. Agora, nós temos também esse exercício formal dessa pregação, que é feito dentro de um ambiente litúrgico, que no nosso caso é um culto e muito mais, né? E aí, então, a gente precisa ter algumas questões interessantes, né? E para esse aspecto dessa pregação que é feita no culto, que é feito num ambiente litúrgico, essa pregação que tem a responsabilidade de um pregador, uma pregadora, um ministro, uma ministra, enfim. O que vocês acham para o nosso tempo, né? O que vocês acham que é fundamental considerar ou levar em conta para que a noção continue sendo relevante, né? E já adianto, né, que talvez vocês pudessem, ao mesmo tempo que apontam essa dimensão do que é necessário que a gente faça para que a pregação continue sendo relevante, né, o que seria então uma pregação relevante? Acho que as duas coisas elas estão conectadas. A gente só vai entender o que é necessário fazer se a gente entende o que é uma pregação relevante. Enfim, acho que agora podemos conduzir nossa conversa nesse sentido, tentando definir um pouco o que é uma pregação relevante aos olhos das Escrituras, né? Aos olhos da tradição teológica, da tradição dos nossos pais da fé, e que elementos são necessários que o pregador, a pregadora, tenha em mente o tempo inteiro para exercer o seu ofício de pregação.
Muito bem. Tá, então eu vou começar aqui, eu vou pontuar três fatores, tentar responder as tuas perguntas de uma maneira só, né, apontando 3 fatores que eu acho que vai dar um norte legal para a nossa discussão aqui. O que eu entendo, né, como pregação relevante, o que não pode faltar. Na minha perspectiva, Orlando, Natanael e queridos ouvintes, a pregação relevante ela está baseada num tripé. O primeiro que eu queria citar aqui, eu acho uma questão fundamental, é a questão da centralidade de Cristo. O pregador ele precisa, né, ter esse compromisso de enfatizar Cristo, né, de trazer uma mensagem que não seja antropocêntrica, né, que não tenha o homem no centro, mas tenha Cristo no centro. Nós vemos esses movimentos como a teologia da prosperidade, como a teologia do coach, que está em voga agora, são teologias que colocam o homem no centro, né? O desejo humano, os aspectos humanos, enfim, colocam o homem no centro. Na minha opinião, no meu entendimento acerca de pregação, com quem eu aprendi, né, com quem me discipulou e nesse caminhar cristão, eu entendo que a pregação relevante, ela tem Cristo no centro. Cristo precisa ser o centro da nossa mensagem. Eu já tive o desgosto, vamos colocar assim, de ouvir uma mensagem de 50 minutos, onde o pregador falou sobre Elias, Eliseu, falou sobre Davi, falou sobre todo mundo, mas não falou sobre Cristo, né? Então, no meu entendimento, o primeiro ponto, né, desse tripé que eu quero enfatizar aqui é que a pregação ela precisa enfatizar Cristo. Quando você pega, por exemplo, Orlando, as narrativas de Lucas em Atos dos Apóstolos, quando Lucas descreve a pregação de Pedro, de Paulo, de Estevão, de Filipe, você percebe que é uma pregação altamente cristocêntrica desses caras. É uma pregação que enfatiza o senhorio de Cristo, enfatiza, aponta Jesus como Kyrios, como Senhor, o Senhor da história. Não é somente o Senhor da igreja, mas é o Senhor da história. Então, o resultado dessa pregação altamente cristocêntrica é uma igreja que cresce de maneira exponencial, nos seus primeiros anos. Aí vai ter a encíclica de Lucas ali em Atos, dizendo que Deus acrescentava cada dia mais irmãos, mais membros da igreja, enfim. Então, essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela carrega uma mensagem cristocêntrica. E essa mensagem cristocêntrica, essa pregação cristocêntrica, vai gerar uma repulsa, uma revolta da sociedade, do império, uma revolta imperial. A igreja vai ser, aos olhos humanos e aos olhos da sociedade, vai ser uma igreja derrotada, aos olhos da sociedade. Uma igreja que, aos olhos da sociedade, está sendo esmagada pela perseguição, e ela só está sendo perseguida por causa da ênfase da sua pregação, entende? Ela está sendo perseguida em Atos ali, nesses primeiros anos, justamente por causa dessa ênfase. Jesus é o Senhor, não é César, não é o imperador, é Jesus, Jesus é o Senhor. Então, aos olhos humanos, é uma igreja derrotada porque está sendo esmagada pela perseguição, mas aos olhos de Deus é uma igreja vitoriosa, é uma igreja viva, é uma igreja que cresce, uma igreja que caminha. Então, nós poderíamos ainda citar outros exemplos, eu quero resumir aqui, a gente poderia usar outros exemplos de igrejas que foram relevantes para os seus respectivos contextos, que eram igrejas que tinham essa ênfase na sua pregação, colocar Jesus como centro, na sua pregação, na sua mensagem. A própria igreja do período da Reforma, os reformadores, nós temos os avivalistas, o próprio pentecostalismo, se você olhar a essência da mensagem pentecostal, é Cristo, se você olhar ali no início, nos primórdios, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus vai voltar. Então, se você precisa de salvação, vem que Jesus tem salvação. Se o teu corpo está doente, vem cá que Jesus te cura. Se você
já recebeu o evangelho e está querendo pregar, está querendo anunciar o evangelho, está querendo ser um pregador, está querendo ser um missionário, vem cá que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, né? Se a sua vida está um caos, tenha paciência porque Jesus está voltando. Então, a ênfase da mensagem pentecostal é Cristo, né? Ela é cristocêntrica, e aí você vai ver uma igreja relevante, é uma igreja altamente relevante. Charles Spurgeon, o grande pregador britânico do século XIX, ele vai dizer que todo sermão tem que colocar Cristo em destaque, a ponto de que todos os ouvintes possam contemplar Cristo. Então, eu acho que esse é o primeiro tripé. E resumindo agora os dois outros pontos do tripé da pregação relevante, a segunda base desse tripé seria a espiritualidade do pregador. Para uma pregação relevante, isso não pode faltar na vida do pregador, né? Se você for estudar, por exemplo, os pais da igreja, né, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Irineu de Leão, enfim, todos esses grandes vultos históricos do cristianismo nos legaram aí um tesouro teológico muito grande. Se você olhar para esses caras, né, existe algo que é característico em todos eles. O que é característico em todos eles? O fato de serem pessoas, homens piedosos, né? É inconcebível a ideia para os pais da igreja, por exemplo, de você falar sobre Deus, acerca de Deus, e não falar com Deus, entendeu? Então, os pais da igreja, eles faziam teologia, eles pregavam, eles ensinavam as suas respectivas comunidades, né, e faziam teologia de joelhos dobrados. Eram homens piedosos, eram homens tementes a Deus, homens que tinham uma espiritualidade. Então, na minha opinião, o segundo ponto desse tripé da pregação relevante é a comunhão com Deus, né? O pregador precisa ter essa comunhão com Deus, né? O pregador precisa ter essa vida, essa espiritualidade para com o Senhor. E o terceiro e último, eu já passo a palavra, é o compromisso do pregador com as Escrituras e / teologia, né? O compromisso com as Escrituras é o simples fato de você não fazer a Bíblia falar aquilo que você quer que ela fale. Né? O compromisso com as Escrituras é o fato de que a Bíblia ela tem uma mensagem, né? É permitir que a Bíblia fale aquilo que ela está falando, aquilo que Deus quer falar. Né? Você diminui e Deus cresce, né? Você diminui e a Bíblia fala. Você não precisa ser um exegeta, né? Mas algumas regras, né, de hermenêutica, de interpretação de texto, são interessantes a gente observar. Né? Então, por exemplo, texto fora de contexto, né? Então, é necessário que o pregador respeite as Escrituras, né? Se tem um compromisso com a fidedignidade da palavra de Deus. Né? A maioria das aberrações teológicas que a gente encontra nos púlpitos é o texto fora de contexto. Né? Às vezes, o pregador querendo falar aquilo que ele quer, né? Fazendo o texto, distorcendo o texto, fazendo o texto dizer aquilo que ele está forçando. Né? A maioria das aberrações são frutos da imaginação fértil do pregador, né? E distorções para gerar um efeito nos ouvintes, para causar um efeito nos ouvintes. Então, eu penso mais uma vez que a gente, você não precisa ser um exegeta, você não precisa ser um erudito, mas basta você respeitar o texto dentro do seu contexto, né, e trazendo uma aplicação dentro daquilo que o agiógrafo, o autor bíblico, ele tinha em mente quando ele escreveu o texto. Então, eu acho que essas são questões bem pontuais e importantes quando a gente fala de pregação relevante. Observar esse tripé, né, que é a centralidade de Cristo, né, a comunhão com Deus, a vida de comunhão do pregador, né, a comunhão com o Senhor, né, e o respeito às Escrituras e o estudo da teologia, né, / estudo da teologia, fazer um curso de teologia, fazer uma faculdade, buscar conhecimento da parte do Senhor. Geralmente quem fala mal de teologia desconhece a história da igreja, desconhece a história da patrística, desses homens que suaram, lutaram e derramaram sangue, né, por conta da doutrina cristã, da sã doutrina cristã. Então, acho que essas são
questões bem importantes a serem observadas. Certo. Natanel, quer acrescentar alguma coisa? Bom, só um ponto, né? O Kleber já foi bastante feliz nas suas ponderações, e eu penso, né, que para a pregação ser relevante, você tem que pegar tudo isso que o Kleber falou aí e comunicar, né, ao seu público, à sua igreja, né, sensível ao seu contexto, à realidade da onde você está falando, né, porque a palavra de Deus ela não muda, Deus não muda, né, mas a nossa realidade, o nosso contexto, nossa realidade como sociedade, como comunidade de fé, né, faixas etárias distintas, né, então o pregador ele precisa ter esse cuidado, né, o foco é Cristo, o foco é a palavra de Deus, mas como comunicar isso? Não é simplesmente você chegar e falar, mas como você comunicar isso, falar isso e ser entendido, né, pelo seu público, né? Eu, né, recentemente, eu estive pregando em uma das nossas congregações aqui em Joinville para adolescentes, né? Então, como é que você vai comunicar isso para adolescentes de 12, 13, 14 anos, né, que estão vivendo esse nosso contexto, que hoje é o quê? É um contexto de exceção absoluta, né, que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Então, como é que nós vamos encarar isso? É diferente, por exemplo, o adolescente da nossa realidade, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos, né, minimamente tendo uma rotina. Agora, os nossos adolescentes, as nossas crianças, por exemplo, na sua maioria estão na sua casa tendo que estudar à distância, num contexto totalmente diferente, sem preparo para isso. Então, essa é a realidade. Então, a tarefa do pregador também é pegar essa verdade bíblica, pegar essa palavra de Deus e comunicar ao público que ele fala, né, sensível ao seu contexto, à realidade que ele está falando, né, e muitas vezes a gente, né, tem esse receio, às vezes, mas quando a gente vai para a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus falando de uma maneira que era palpável para o público que ele estava falando. Né, Jesus no Novo Testamento ele vai falar sobre pesca, ele vai falar sobre, né, sobre a realidade do povo. No Antigo Testamento nós temos, né, enfim, inúmeras ilustrações, né, a respeito da vida no campo de Israel, né, o fruto, a colheita, que era a realidade deles. Então, a pregação, uma coisa fundamental para a pregação ser relevante é que ela comunique a palavra de Deus, né? E para isso o pregador ou a pregadora ele tem que estar minimamente inteirado do seu contexto, né? Inteirado do seu contexto. Mesmo que muitas vezes você não vai fazer uma citação direta de uma realidade, mas você, né, está informado disso. Né? E algo que ao longo da nossa caminhada, né, eu já prego há 12 anos, né, prego pouco assim em quantidade também, né, e pouco em todos os sentidos, mas há bastante tempo já. Então a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo do tempo. E nessa tarefa do pregador ou da pregadora de comunicar, nós temos uma fantástica ajuda, né, que vai além da nossa capacidade de se inteirar do contexto, né, de ver o nosso público, de saber para quem nós estamos falando, né, de estar inteirado das notícias que cercam o país, a cidade, né, que tudo isso contribui para o pregador e é necessário, mas nós temos ajuda do Espírito Santo. Né, que quando a gente está aqui, a gente é convidado, né, nós pentecostais, né, que pregamos em congregações por aí, né, mais comum no meio pentecostal a gente ir lá pregar para jovens no sábado e pregar no domingo. O Espírito Santo que está conosco na preparação, ele conhece cada um daqueles que vai estar lá sentado no auditório no dia que você vai pregar. Né? Então, também essa sensibilidade, né? Essa busca no Espírito Santo para que a gente comunique. Então, quero mencionar apenas essa questão, né? Essa necessidade de comunicar, né, a palavra de Deus ao público que você está falando. Eu posso dar um pitaco aqui, Orlando? Deixa eu aproveitar o gancho aqui da tua fala, Nathan. Eu posso dar um pitaco aqui, só aproveitando o gancho da fala do Nathan, sobre a questão de ser comunicativo, né? A pregação ser comunicativa. No meio pentecostal é muito comum, às vezes,
você vê às vezes o pregador indo para o púlpito, até mesmo se utilizando de uma verborragia e de umas terminologias complexas, às vezes que nem ele mesmo sabe, nem ele mesmo entende direito, né? E às vezes quer trazer essa complexidade para os ouvintes, no afã assim, de, sabe, receber um aplauso, as pessoas dizendo, nossa, que cara intelectual. Isso. Cara, eu aprendi, o Nata falou uma coisa muito certa, né, ali sobre essa questão de trazer uma mensagem inteligível, uma mensagem comunicativa. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz que Deus não fala de filosofia com uma lavadeira, né? Então Deus, ele se revela de uma maneira inteligível. Deus, você pensa comigo, Isso. Deus é o criador de todas as coisas, né? Imagina o intelecto, a racionalidade, a sabedoria de Deus. Deus pega tudo isso, né? E ele consegue trazer para um nível para que o homem entenda. Deus se revela, Deus se manifesta de uma maneira inteligível. Deus é comunicativo. Aí vem o pregador e cheio de trejeitos e terminologias que às vezes nem ele sabe. Então, o pregador, aproveitando esse gancho, o pregador ele precisa ser um hermeneuta contextual, aproveitando essa fala do Nato. O cara que entende o cara que entende o contexto, o cara que entende onde ele está inserido. Às vezes você é comunidade para pregar, você é convidado para pregar lá numa comunidade periférica. Pô, cara, você não pode chegar lá, entendeu? Com conceitos epistemológicos, porque a kenosis, porque a ontologia, porque a doxologia. As pessoas vão uma bater na outra e dizer assim, hã? O que esse cara está falando? Né? O que é isso? O que é esse termo? O que é esse... Eu não sei. Então, o pregador ele precisa ser um hermeneuta contextual, cultural. Nós temos o exemplo do, por exemplo, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, Jerusalém está cheia de visitantes e tal, e peregrinos, judeus de todas as partes, né? Uma galera de várias partes, judeus, né? De várias etnias e vários povos. Pedro se levanta para pregar, ele é altamente contextual. Ele se utiliza do quê? Da Torá, da Bíblia, da palavra de Deus. Ele vai citar Joel, ele vai citar Salmos, ele vai citar Davi. Ele vai ser inteligível, ele vai comunicar ao coração dessa galera a mensagem de um jeito que eles possam entender. E aí você vê o resultado disso, 3.000 pessoas, né, aquela multidão vindo e reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo a Jesus, né? Você vê também um outro exemplo disso, é o apóstolo Paulo. Paulo chega em Atos, do capítulo 17, no Areópago, em Atenas, né, o berço da intelectualidade, né, da filosofia e etc. Né? Paulo vai pregar para esses caras. Paulo não vai citar o Antigo Testamento, Paulo não vai citar ali passagens, não vai citar Moisés, não vai citar a lei, não. Paulo vai ser contextual, ele vai pegar um gancho da cultura, um gancho ali daquela situação e vai pregar Cristo, e vai apontar o senhorio de Cristo. Né? E o resultado dessa mensagem, que depois a gente vai ver em Atos, as pessoas chegando para Paulo, né, e querendo saber mais acerca daquilo que ele estava falando, as pessoas com sede, porque o pregador ele conseguiu discernir o contexto, entender o contexto e trazer uma mensagem de certa forma inteligível. Tanto Pedro quanto Paulo, né, são exemplos dessa mensagem. E nós precisamos ter esse discernimento também, né, cara? E é um vício um pouco assim de nós, novos teólogos, né, e pregadores, de querer enfeitar o pavão. O evangelho é simples, cara. O evangelho é simples, a Bíblia é simples. Nós precisamos comunicar o evangelho do reino de uma maneira simples, que as pessoas possam entender. Sim. Isso que vocês estão dizendo, né, Kleber e Natanael, a preocupação pela comunicação do evangelho, que passa por uma inteligibilidade, né? A pregação precisa ser comunicável, precisa ser inteligível.
A pregação precisa ser contextual, né? Como o próprio Nathanael sinalizou, né? Quer dizer, essa é uma pregação que dialogue com as pessoas, com os problemas reais que estamos encarando no ano. Eu chamo a essas categorias, essas características todas, de a preocupação pastoral de qualquer pregador e qualquer pregadora. Né? Nós temos quando nós deveríamos, sempre que subíssemos a um púlpito, deveríamos fazer assim como os nossos pais da fé o faziam, subir com temor e santo tremor ao púlpito. Porque esses 40 minutos que alguém estará ouvindo o pregador, a pregadora, são 40 minutos que você pode edificar, confortar, exortar, direcionar, ou então também destruir e desviar. Destruir coisas bacanas que já foram construídas nessa pessoa e desviar, inclusive, a caminhada de espiritualidade dessa pessoa. Desviar do foco que é cristológico para um foco que é muito mais egocêntrico, inclusive, né? E eu acho que essa é uma das sensibilidades que todo pregador deve ter. A pregação é um ofício pastoral. Eu sempre digo que a gente pastoreia pessoas também pelo púlpito. Você pode não ser um pastor consagrado oficialmente, mas toda vez que você sobrar um púlpito para falar, você estará, naqueles 45 minutos, você estará pastoreando as pessoas mediante a palavra. E todo pastoreio bem feito, ele não é um pastoreio que pensa primeiramente no pastor. Ele pensa nas condições, nas necessidades, nas demandas, naquilo que é necessário para a ovelha, para a pessoa que você estará alimentando, né? Então, eu acho que esses fundamentos, esses princípios que vocês estão trazendo são fundamentais para a nossa atualidade, né? Principalmente porque nós estamos vivendo em uma cultura da visibilidade, né? Então, a gente faz de tudo para ter os likes, os seguidores, para manter a agenda, para manter o retorno à igreja que já nos convidou, a preocupação pela performance, desde uma performance estética, a performance da linguagem, dos trejeitos, e aí vai. E parece que esses aspectos começam a ocupar tanto nossa vida como pregadores e pregadoras, que é uma grande tendência que nós estejamos perdendo essas questões que vocês acabaram de enunciar aqui. E o grave perigo é o quê? Exatamente estamos a ver uma igreja que cada vez mais ou cada vez menos está fundamentada numa teologia cristocêntrica, que está cada vez mais distante dos ensinamentos de Jesus, mesmo toda hora falando de Jesus. Porque o falar toda hora de Jesus não garante que nós estejamos colocando Jesus no centro. Verdade. Né? Porque a gente pode falar toda hora de Jesus, inclusive como uma plataforma discursiva que é vendável. Né? Falar de Jesus no sentido que ele deseja que nós falemos é colocar o modo como ele pensa a vida, a humanidade, as relações entre os seres humanos, o modo como ele pensa a dinâmica da presença do reino de Deus. É falar o modo como ele pensa todas essas coisas. Pessoas. Não é só falar o nome Jesus, Jesus, Jesus. Falar o nome Jesus, Jesus, Jesus não muda muita coisa, né? Então, acho que essa é uma preocupação pastoral, né? E como nós estamos, do ponto de vista geral, né, eu pelo menos sinto isso, estamos carentes de pregadores pastores, pregadores que encarnem a seriedade do ofício da pregação e o levem às consequências últimas e radicais, que é falar e anunciar a mensagem do reino de Deus. Né? Porque se nós tivéssemos muitos desse calibre no nosso meio, no nosso cotidiano, há uma grande chance que nós daríamos outros frutos enquanto corpo místico de Cristo e por aí vai. Bem, a gente está estourando, gente, mas nós vamos dar aqui mais uns 10 minutos e aí eu queria que vocês, de modo bem sintético,
sabe aquela parada de dicas, né? Eu não vou usar a palavra dicas porque parece que dicas é uma coisa muito simplista, né? Mas eu acho que eu vou vos pedir cada um que suponhamos que vocês estejam conversando com um jovem pregador, tá? Tá começando agora, ele tá com 18 anos, tá com gás, a gente vê honestidade nele, transparência, sinceridade em servir a escritura e tal, tal. Esse jovem vem conversar com a gente. Vocês têm que dar 6 princípios para esse jovem no atual momento da internet, atual momento, enfim, das diferentes plataformas de pregação. Que dicas, que princípios vocês orientariam para esses novos jovens pregadores para levarem como princípios que eles devem guardar, sabe, guardar no coração e caminhar para ter êxitos ou para produzir um ministério de pregação relevante, além de todos esses que vocês já enunciaram? Que orientações vocês dariam para esses pregadores novos que estão vindo? E, obviamente, que isso cabe a todos nós que estamos nesse ofício da pregação. Bom, cada um dá 3. Bem sintético. Tá, beleza. Vou tentar ser o mais Só 3, hein, Kleber? A gente vai ficando meio prolixo, depois que vai ficando meio velho. Tá, deixa eu eu preparei 2, né? Basicamente, eu falaria a respeito disso que eu já comentei aqui, desse tripé, né? Eu acho que esse tripé é fundamental. Como o Orlando falou, centralidade de Cristo, não somente falar de Jesus, mas do senhorio de Cristo, né? Mas um outro, só para mim encerrar minha fala também nesse ponto, eu acho que um conselho muito interessante para um jovem pregador, para alguém que está começando agora, é vencer o vício, né, às vezes, de abrir o texto bíblico, abrir a Bíblia Sagrada, né, a fim de extrair dali uma pregação, sabe? A pessoa ir para a Bíblia somente com esse intuito. Isso é muito característico, principalmente quem está começando a pregar. Eu acho que vocês já passaram por isso também. Eu já passei por isso, acredito que muitas pessoas passam por isso. Esse vício de querer pegar a Bíblia Sagrada só com esse intuito, só com essa pretensão de extrair ali um texto, de extrair ali alguma coisa, sabe? De extrair dali uma mensagem, 3 pontos. Enfim, nós precisamos, né? Esse seria meu conselho, nós precisamos ler o texto bíblico, ir para a palavra de Deus, muitas vezes sem nenhuma pretensão homilética, hermenêutica, né? Nós precisamos ir para a Bíblia apenas pelo simples fato de querer ouvir a voz de Deus, de querer ouvir Deus falar, de querer ser ministrado por Deus, né? Porque nós precisamos, a palavra precisa falar em nós, né? A palavra precisa nos atingir de alguma maneira para que eu possa me levantar para pregar, né? Para que aquilo que eu esteja pregando venha a ter autoridade, né? Então, primeiramente, eu preciso ser ministrado. Não adianta eu só querer pegar a Bíblia só para mim tirar um sermão, só para mim tirar 3 pontos para eu pregar domingo à noite, quinta-feira à noite, no culto de jovens. Não, eu preciso ter esse momento onde eu tranco a porta do meu quarto, né? Vamos usar essa figura de linguagem. Tranco a porta do meu quarto, abro a Bíblia e permito que Deus fale comigo, que Deus ministre ao meu coração. Então, esse conselho, Orlando e Nata e queridos ouvintes, eu acho que ele é também interessante, porque a gente vai ficando meio viciado, o pregador ele vai ficando viciado. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma e buscar essa comunhão com Deus, né? Buscar deixar que Deus fale ao nosso coração através da palavra. Deixa eu encerrar aqui, que eu já falei. Show. Que bom. Ainda tens mais 2, Kleber. Podes dar mais 2. Isso. Então, como eu tinha dito, eu preparei 2, né? Eu preparei esse para falar e eu preparei também a falar sobre a questão da contextualidade, que eu já me antevi, já falei, né?
E o fato, como eu mencionei, do tripé, né? Do tripé ali que eu mencionei primeiramente, o fato de você também, se eu pudesse também aconselhar nesse aspecto, seria você ter uma vida no altar, ter uma vida de dependência, como tu mesmo falou, Orlando, de temor e tremor, de subir ao púlpito, com esse temor, com essa consciência que a pregação ela tem o poder de transformar através, né, do Espírito Santo, transformar, impactar a vida de pessoas. Então, eu acho que o conselho que eu daria também ao jovem pregador é isso, de você entender, ter esse entendimento, esse discernimento que a pregação é fundamental e é necessário esse temor do Senhor, não meramente um exibicionismo barato, né? Não somente eu vou lá subir para ganhar likes, para ganhar curtidas, ou para ser bem visto na minha comunidade, não. É uma missão, é uma responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. E ler. A terceira, então, para mim fechar, leia. Leia bastante. Leia livros. Leia os pais da igreja, leia a Bíblia, leia grandes teólogos, os mortos que ainda falam, né? Os grandes teólogos, os grandes vultos da história. Então, esses seriam meus 3 conselhos de maneira bem rápida. Show, show. Nata. Bom, vamos lá então, já que o Kleber aí deixou para mim, não sei se eu vou fazer 3 ou se vou fazer 4, mas assim, recomendar alguns cuidados primeiro. Né? O primeiro deles é do nosso tempo, muito típico do nosso tempo e talvez de todos os tempos, a questão do cuidado com o exibicionismo. Né? Esse cuidado, o pregador não importa, o que importa é a palavra. Você vai ver lá no início do Evangelho de João, João Batista falando, João Batista estava fazendo certo sucesso, mas quem que és tu? Eu sou só uma voz que clama no deserto. Você vai ver Paulo falando aos Gálatas, olha, mesmo se nós ou um anjo do céu desse pregue um outro evangelho que seja anátema, ou seja, não importa o pregador, o que importa é o evangelho, né? É a palavra que é pregada. Então esse é um cuidado básico. Outro cuidado, a gente falou, e eu puxei isso, a questão da contextualização, de fazer a palavra comunicável, né? Mas isso também traz, pelo menos, alguns perigos, digamos. Onde tem humano, tem perigo, né? Onde tem homem, onde tem mulher, tem perigo envolvido. Então, essa questão, às vezes, da contextualização traz qual perigo? De a gente ser reativo exclusivamente na pregação. Ir para a pregação só para reagir às manchetes da semana, às hashtags de sucesso do momento, do dia, né? Só reagir a isso, né? Reagir aos pregadores que a gente acha que estão errados, e normalmente é os que estão fazendo sucesso e a gente não está, então a gente, né, reage a eles, né? Então, não fazer isso. A pregação, ela é propositiva, né? O evangelho, ele propõe coisas para a vida, ele é fundamento para a vida, né? Então, tomar esse cuidado de não ser exclusivamente reativo, né? E um último, assim, eu acho que para mim foi fundamental, e penso que é muito importante, né? E vou trazer aqui o meu exemplo, você ter modelos a quem seguir, e de preferência modelos próximos, exemplos próximos de você, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, né? Eu comecei a pregar não tão cedo, né? A gente vê no meio pentecostal adolescentes, né? Às vezes as pessoas começam a pregar criança, eu já comecei jovem, né, próximo aos 20 anos, mas eu tinha pessoas, pregadores aqui da cidade de Joinville, né, pregadores daqui, que eu olhava e eu admirava, né? Um deles é o meu tio, que é um presbítero da igreja, e ele estava todos os dias aqui, estava na minha casa, então era um exemplo que eu tinha, né? E para citar os outros 3, um deles é o meu pastor hoje, né? Alguém compartilha essa live com ele, né? O pastor Esdras. O pastor Esdras era alguém que eu admiro, né? Tinha como modelo pastor Aldo Galina e pastor Antônio Siqueira, né? São pastores aqui da cidade de Joinville, né, que pregavam, né? Eu achava fantástica a capacidade de comunicar, fantástica a capacidade de falar ao público, né? Eu me lembro, né, para dar um exemplo assim das coisas que marcam a nossa vida, de uma pregação do pastor Antônio Siqueira numa congregação aqui da periferia da cidade, aqui do Paraíso, 50 anos, 30 anos, não sei,
da congregação, né, acho que 30, e ele pregou, e assim, eu via a capacidade que ele tinha, né, o conhecimento que ele tinha, o grau que ele tinha, e a capacidade de falar aquilo que o Kleber falou, e tu também pontuaste, né, de uma forma inteligível ao público que ele estava falando, né? Nós não éramos doutores, nós não éramos advogados, nós éramos caçambeiros, pedreiros, né, caixa de supermercado, estoquista, nós éramos que estávamos ali. E ele falava com maestria e era entendido a esse público. Então, né, eu penso que a gente aprende, né, o Kleber mencionou ali que, né, a gente vai aprendendo muito com o caminhar, né, com a prática da pregação. Então, mas para mim isso é fundamental, né, se cuidar com o exibicionismo, né, não ter uma pregação exclusivamente reativa, né, muitas vezes, né, porque isso é muito comum de se ver, é muito comum da gente fazer, tentador a gente fazer, né, e ter exemplos, pessoas de preferência próximas, né, hoje nós temos acesso aos grandes pregadores do mundo, né, do Brasil, e tudo isso é muito bom, mas eu penso que a riqueza de você ter aquele pastor que você congrega com ele, que você vê ele pregando nas terças-feiras, ele vem trazer um estudo na sua congregação, eu acho, né, que isso é fundamental na vida de um jovem pregador, para que ele, né, siga o bom caminho da pregação, e que é tão necessário e tão urgente no nosso tempo, né, que pregadores fiéis à palavra de Deus continuem se levantando e sendo levantados pelo Senhor. Show. Gente, cara, a gente tem que fazer uma segunda edição dessa conversa, porque é muita coisa que dava para gente aprofundar e debater mais. E já aproveito para quem está nos acompanhando, que essas reflexões que estamos aqui fazendo, algumas delas vocês podem encontrar, obviamente, acho que procurem os livros que estão aí sendo disponíveis, a faculdade oferecer a ação, ou mais, inclusive esse nome mesmo, onde teremos nós oferecer alguns módulos, né, para poder discutir essas questões da pregação. Módulo de homilética, de oratória, um módulo, acho que de preparação, de leitura e hermenêutica de textos para a pregação, e aí vai. Além disso, vocês têm também o como é que é o vosso nome? O nome do vosso podcast? Perspecast. Isso. Tá? Certamente lá tem também... Eu tenho algumas conversas. Eu vi que vocês gravaram um episódio sobre pregação, né? Acho que com o Fernando, alguma coisa assim. Não. Pregação a gente gravou com o pastor Esdras. Esdras Carvalho. Isso. Com o pastor Esdras Carvalho. Enfim, gente, tem aí muitas possibilidades para vocês poderem se aprofundar, conhecer melhor, além, claro, para os nossos estudantes aí que terão a homilética, tem a disciplina de homilética, depois terão de hermenêutica e exegese também. Minha gente, nós vamos encerrar. Infelizmente, o tempo foi. A gente vai tentar fazer uma reedição dessa conversa. Possivelmente virão novamente o Natanael e o Kleber. A gente vai voltar a conversar um pouco, né? Já o pastor Clayton já me fez aí uma solicitação para nós reeditarmos essa conversa, né? Para nós trabalharmos outros aspectos. Então, acho que vamos ter uma segunda rodada. Meus camaradas, obrigado por terem vindo, obrigado por estarem conosco, né? Obrigado por contribuírem com os nossos estudantes um pouco dos vossos saberes e das vossas experiências. É realmente um prazer trocar sempre ideias com vocês, pela familiaridade que temos, pela caminhada, e também porque somos todos filhos da mesma casa formadora, né? Que é a Faculdade Refini. Desejo a vocês abraços, meus camaradas. Abraço. O vosso trabalho agora com o vosso podcast, tá? E, enfim,
vamos aí trocando ideias. Para vocês, nossos ouvintes, participem aí das outras lives, as próximas que teremos, e especialmente acessem os nossos cursos que estão aí disponíveis na loja da Refidim, que são os cursos rápidos, de curta duração e que são acessíveis para todos vocês. Abraços, Deus abençoe a todos. Natanael e Kleber, 10 segundos para vocês se despedirem. Um abraço a todos, foi um prazer, Orlando, estar com vocês, Faculdade de Refidim e todos os ouvintes. Foi uma alegria, estamos à disposição. Beijão no coração. Um abraço a todos, é sempre um prazer e uma honra, né, voltar aqui a Refidim, né, dessa vez remotamente, é sempre um prazer e uma honra. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Amém. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.